Ora, boa tarde a todos e todas para mais uma aula do Coaching da Vida. Espero que estejam todos bem dispostos. Hoje temos aqui um bocadinho de solinho, algumas nuvens de sol, mas não está a chover, pelo menos, o que geralmente as pessoas queixam. Antes de começarmos, espero chegar mais alguém. Antes de começar, eu queria só dar aqui umas indicações. Como sempre, para quem chega de novo, isto é um espaço aberto, é um espaço de troca de informação, apesar de eu estar aqui na função de trabalhar o tema e de vos trazer o tema, mas a forma de comunicar comigo é através dos comentários. Podem colocar sugestões, comentários, o que quiserem, e ao longo do tempo que eu vou falando sobre o tema, vou buscando cada uma das vossas colocações ou sugestões e vou intermeando, digamos assim. Perguntar também se o som e a imagem estão bons. Se não disserem nada é porque realmente está tudo bem, está tudo certinho. E basicamente é isso. Olá Ana, olá Conceição, que já vi que estão aqui pelo menos. Boa tarde. Já vi que está mais alguém. Queria realmente esperar só mais um bocadinho. Olá Lourdes, tudo bem? Manuela. Queria esperar só mais um bocadinho a ver se realmente chegava mais alguém. Mas pronto, se não chegar, vamos avançando. Só trazer aqui uma nota. Ok. Então o que é que eu vos queria dizer antes de começarmos aqui a aula? Queria só fazer um relembrar. Não sei se vocês se aperceberam. Eu esta semana coloquei um post, ou aliás 2 posts, acerca de uma atividade que eu criei, que se chama Manhã Bioenergética, que é totalmente ao ar livre. Foi uma proposta que eu fiz a Usiasmo, que vai um bocadinho no sentido de nós nas aulas e eu ter abordado muito a questão da energia. E achei que sim interessante, nós trabalhamos em conjunto e trabalhamos também esta questão de energia, ou começámos a criar alguns hábitos novos nesse sentido. Portanto, está marcada para dia 15 de maio, que é um sábado, das 10 às 13, no Parque Urbano de Miracintra. Já lá fui ver, eu penso que tem alguns locais bons. Temos inclusivamente no final, temos uma zona que podemos estar mais ou menos assim em liberdade, digamos assim, sem ser uns dos outros, que é para nós comermos alguma coisa, que a proposta no final seria nós levarmos um lanche e acabamos por conviver mais um bocadinho. E a minha ideia era dividir isto em quatro fases. Primeiro explicar um bocadinho o que é energia, como é que ela se manifesta, porque nós às vezes achamos que não estamos a sentir energia, ou que a energia é algo que só máquinas produzem, mas nós também produzimos energia. A energia é uma coisa tão mais importante como a moeda física que nós temos do dinheiro. Não é comparável, mas em termos de a autossustentabilidade energética é tão mais importante que a autossustentabilidade económica. E nós vamos perceber um bocadinho disso, o porquê. Depois fazemos alguns exercícios bioenergéticos, que é, vamos fazer em conjunto. A minha proposta é fazermos individualmente primeiro e depois fazemos em conjunto, para também conhecermos e percebermos a nossa energia. E depois vamos tentar, no próprio parque temos plantas, temos árvores, fazer um sensoriamento. O que é que eu quero dizer com isto? É percebermos um outro tipo de energia, que é o que nós chamamos a fitoenergia, e é um outro tipo de energia diferente da nossa. E é interessante nós... Olá Augusta, tudo bem? É interessante nós diferenciarmos da nossa própria energia animal, digamos assim, da energia vegetal, que é diferente. E é muito giro, porque nós percebemos que mesmo o outro reino, que no caso é o reino vegetal, cada árvore, por exemplo, tem a sua própria energia, é como se fosse a sua própria personalidade. E é muito engraçado nós percebemos isso, e era aqui uma proposta que eu vinha trazer. E depois no final fazemos um convívio de estarmos realmente em conjunto a comer qualquer coisa, um lanche, uma coisa mais breve, mas finalizávamos aqui a atividade neste sentido. Isto é proposta, de só ter atenção que realmente
devido a esta questão do confinamento, ou já estarmos num desconfinamento, digamos assim, gradual, mas precisamos continuar a ter algum cuidado com esta questão dos grupos. E neste momento eu só posso fazer esta atividade com um máximo de 10 pessoas. Portanto, vamos ter 10 vagas, já temos algumas que foram preenchidas, mas é só terem atenção que, apesar de ainda faltar alguns dias para dia 15 de maio, efetivamente 10 são os 10 sítios, 10 espaços que estão disponíveis. Eu gostava de colocar o dobro, pronto, eu queria ter 20 pessoas, mas neste momento não é possível, pois logo vemos se haverão outras oportunidades ou não, mas não vamos já estar a comprometer com isso. Mas aqui a proposta seriam 10 pessoas por uma questão de cuidado e uma questão de termos esta questão da proximidade ainda em atenção. Portanto, era só esta nota que eu queria vos aqui deixar. E passando já então para o nosso tema de hoje. Hoje, dentro do seguimento dos temas que temos falado, pensei em trazer aqui algo que nos leva para nós termos uma maior claridade ou maior, como dizer, o que é que nos pode fazer ter uma melhor forma de ver as coisas, uma maneira mais límpida de ver as coisas, ou alguma coisa que nos ajude no sentido de nos focarmos, não é? No mundo de tantas situações e de tantos pontos de interesse e até tantos diferentes pontos de opinião e de ver as coisas, diferentes culturas, diferentes formas de estar na vida, uma coisa aqui interessante é o discernimento. E eu hoje trago este tema para nós falarmos um bocadinho na aula, alguns pontos para nós pensarmos na nossa vida, como sempre, né? Todos os temas que eu trago é mesmo para nós fazermos uma autorreflexão. E o discernimento é muito importante porque permite-nos muitas vezes ver as coisas como se fosse de fora. Ou seja, nós estamos a participar, somos participantes, a vida está a acontecer, mas às vezes nós entramos tanto naquele bolo das situações ou identificamos tanto com as situações que esquecemos que às vezes não estamos bem a ver os factos. Ou os factos até nem estão a ser tidos em conta, mas sim os acontecimentos, que nós vamos perceber que são coisas um bocadinho distintas. Olá, bem-vinda. Olá, Dália. Boa tarde. E hoje eu vinha realmente trazer o tema para nós pormos aqui na mesa para pensarmos um bocadinho em conjunto. E começando aqui, obviamente, pelo enunciado, pela definição, já nos dá aqui algumas pistas, que é, no fundo, o discernimento, a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. Vemos aqui já dois adjetivos ou duas qualificações, que é o ser sensato e ver as coisas com clareza. O bom senso, que também é outro predicado, é outra coisa que vem aqui ligada ao discernimento. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Tinha discernimento para verificar um ato criminoso. Portanto, isto é como se fosse uma frase relativamente à situação de atos criminosos, digamos assim, juízo. Esta situação aqui da capacidade para perceber entre o certo e o errado, eu colocaria isto de outra forma, porque é assim, certo e errado é diferente para cada um de nós. É diferente na medida que cada um de nós tem os seus próprios valores, e nós já falámos nisso numa das aulas. Portanto, se calhar os meus valores são diferentes de outra pessoa, não é? Portanto, o certo e errado é um bocadinho... não existe uma definição para o certo e errado. Nós poderíamos falar de ética, poderíamos falar de regras de sociedade, poderíamos falar daquilo que nós achamos que está certo ou errado, mas mesmo assim, na nossa visão de cada um vai ter sempre uma lente diferente, não é? O que eu colocaria aqui seria, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, capacidade para ter, se calhar, alguma forma
para ponderar e perceber aquilo que faz mais sentido no momento. Ou seja, eu em determinado momento posso perceber determinada realidade e discernir que acho que aquilo é que é o certo. Mas num outro momento, com outra vivência, com outra aprendizagem, ou até num momento da outra vida, eu posso achar que aquilo já não é o certo. Já é outra coisa. Não sei se vocês concordam comigo ou querem complementar. Portanto, isto certo e errado aqui da definição, pronto, isto trouxe para mim, que eu própria penso, tento pensar se as coisas fazem lógica para mim. O certo e errado, pronto, está certo, ou seja, não é está certo, é a forma, digamos assim, no geral que se vê, não é? Que se fala, que está certo ou está errado. Mas o que é certo? É certo para quem? Para que lado? É errado para quem? Para que lado? Não é? Então isso leva-me um bocadinho a pensar também. Certo e errado é um pau dois bicos, depende da hora e da pessoa, certo, Elsa? Exatamente. Isso leva-nos para uma coisa super interessante, que é a neutralidade. Neutralidade não é falta de posicionamento ou falta de coragem. Neutralidade é, para eu poder analisar determinado acontecimento ou determinada situação, independentemente se eu faço parte dessa situação, é eu poder analisar os factos e, com base nos factos, naquilo que é real, não é tanto o que é certo e errado, o que é real, eu realmente poder ou agir, ou ter uma opinião, ou ter alguma ação, e mesmo assim posso errar, não é? Posso não ter todos os factos, ou eu própria posso ter alguma imagem distorcida daquilo, mas é eu analisar mais os factos do que aquilo que se diz, do que eu acho daquilo, é eu realmente fixar-me mais a alguns pontos. Mas sim, exatamente, é sempre um pau dois bicos. Mas a verdade é que muitas vezes, em termos de sociedade, para poder classificar, e também um aspecto, temos aqui também religioso, não é? Que é a questão se vais para o inferno ou se vais para o céu, não é? Quer dizer, o bom e o mau, o certo e o errado. Mas isso realmente traria-nos para outras questões, mas realmente depende de muitos fatores. Agora, se nós nos fixarmos mais aos factos, a propensão que aquilo que vamos às decisões ou aquilo que nós achamos sobre aquilo possa ser mais aproximado do real ou não. E no discernimento, essa neutralidade é importante. Porque quanto mais nós estamos envolvidos, principalmente emocionalmente, com as situações, menos o nosso bom senso, o nosso discernimento e a nossa neutralidade vem acima e fica diluída. Não é? Porquê? Porque nós temos uma coisa que é o instinto. E o nosso instinto realmente prega-nos partidas. O instinto é uma medida de proteção evolutiva, digamos, mais do ponto de vista animal, do ponto de vista, por exemplo, quando um animal se sentia ameaçado e face a alguma situação, ele ou fugia ou atacava. E nós muitas vezes vamos por isso. Nem pensamos muito o que é que está ali envolvido. Nós reagimos a um primeiro instinto, a uma primeira análise, às vezes muito superficial ou muito básica, que não temos os dados todos ou nem sequer os analisamos. Até podemos ter os dados, mas não os analisamos e partimos logo por uma reação mais instintiva, mais de defesa ou ataque. Claramente que as maiores partes das vezes até vamos ao ataque, ou seja, é uma forma de tentar defender o nosso território, a nossa zona de conforto, aquilo onde nós sentimos que fomos atacados na nossa zona de conforto, naquilo onde realmente nós já conhecemos. E principalmente quando vem alguém que tem uma opinião diferente, ou que aconteceu determinada situação fora da rotina, ou algo que vá muito contra os nossos valores,
pessoais principalmente, a nossa tendência pode ser a reagirmos emocionalmente e a protegermos, digamos assim, e não tanto a tal neutralidade e dar um passo atrás e pensar o que é que aqui faz sentido, porque é que isto está a acontecer. E depois assim, e depois num segundo momento, obviamente, ter algum tipo de ação, de algum tipo de reação ao que está a acontecer, que já tem muito mais a ver com a reflexão, não tanto com o instinto. Tem mais a ver com tem muito mais a ver com os sistemas muito mais ligados até ao cérebro, à razão, ao discernimento, do que propriamente à parte aqui do umbigo, à parte da nossa barriga, que é o instinto, né? Que é aquilo que, por um lado, nos permite ter uma identidade, não é? Não somos as tais moscas mortas e temos uma opinião sobre as coisas e tem muito a ver com o ego, mas nem sempre um primeiro instinto só baseado nas nossas emoções e nas nossas reações é o mais produtivo para aquele momento. E nesta aula o que nós vamos estar sempre a focar mais é na parte mais avançada, mais evoluída, porque o discernimento ajuda-nos exatamente. Se nós não tivéssemos discernimento, se calhar a maior parte da nossa vida era completamente instintiva. Era ação-reação. Tudo o que acontecesse que fosse contrário aos nossos conceitos e ao que nós pensássemos, por isso simplesmente nós reagíamos. Reagíamos sempre de uma forma de proteção, obviamente defesa, ou seja, ou não agir. Nunca agir e nunca ter uma opinião ou nunca ter algum posicionamento. Mas parece que tudo indica que a capacidade de raciocínio, capacidade de empatia, capacidade de entender um bocadinho mais e ter mais reflexão sobre as coisas foi-se desenvolvendo ao longo do tempo e realmente é algo bastante importante na nossa vida, ou pode ser, que é essa a proposta de falarmos, que é temos realmente um outro nível de compreensão e um outro nível de manifestação na nossa vida. E vamos perceber que isso nos vai ajudar também a ser mais felizes. E muitas vezes a poder não só ajudar a nós, mas também ajudar os outros, porque se nós estivermos melhores e se nós estivermos mais tranquilos, se conseguimos lidar melhor com as situações, obviamente que as pessoas que estão à nossa volta também, pelas ligações que são connosco, vão beneficiar disso, não é? E em última análise, o mundo teria muito a beneficiar com isso também, porque se calhar a maior parte dos conflitos e a maior parte de situações que surgem, se calhar nem fariam sentido num contexto mais abrangente. Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Pronto. Então, como eu estava a dizer, o discernimento será uma função evolutiva mais avançada, que ao longo do tempo o nosso cérebro foi se desenvolvendo, capacidade cerebral, a capacidade de raciocinar sobre as coisas, ter uma análise mais analítica, não tão só, como eu estava a dizer, instintiva, ou de reação, ou de proteção. E com isto não quer dizer que as emoções são todas erradas, ou que sentir emoções está errado, não é nada disso, não é essa a ideia. A ideia é não só viver de emoção, não só viver de reação, não só viver de instinto. E nós sabemos que muitas vezes isso pode acontecer, não é? Isso pode se manifestar na vida de uma pessoa. Então, eu pus aqui uma brincadeira que é discernimento rima com... E até gostava que vocês nos comentários, porventura, pudessem acrescentar alguma outra coisa. Eu pus ponderação. Realmente a capacidade de nós ponderarmos sobre as coisas, não reagirmos logo, como eu dizia, logo na hora. Ou seja, mal a situação está a acontecer, nós já estamos... Que é diferente, obviamente, às vezes, durante a nossa vida, temos situações que é importante, por exemplo, nós temos um posicionamento naquela situação, nós temos algo a dizer e muitas vezes se não for naquele momento, podemos perdermos oportunidades realmente de esclarecer, de resolver alguma coisa. O que eu estou a dizer é, nós não temos o coração na boca, como se costuma dizer, que é...
a tudo o que acontece, nós temos que ter logo uma reação, mas não é uma reação, como dizer, mais tranquila, não é uma reação quase de resposta imediata, não é? E às vezes nós temos situações que nós precisamos ponderar um pouco mais, não sei se vocês concordam comigo, que é principalmente aquelas situações que envolvem mais pessoas, não é? Porque uma coisa é nós decidirmos e tomarmos posicionamentos em relação à nossa própria vida, nós somos responsáveis por nós, não é? Temos a nossa individualidade, mas às vezes decisões, por exemplo, que nós podemos tomar na nossa vida podem implicar, por exemplo, na vida de outras pessoas. Não é só a nossa vontade ou a nossa vida, porque a nossa vida está ligada a de outras pessoas. Mais ou menos, nós estamos sempre ligados uns aos outros, não é? Portanto, às vezes a ponderação ajuda-nos a realmente termos essa visão de fora. Ou seja, nós não vamos estar completamente imersos, vamos pensar sobre as coisas, pensar se elas fazem sentido. Às vezes nós estamos em acontecimentos, nós nem sequer temos os dados todos, não é? Nós vemos aquilo que estamos a ver só naquele momento, mas tudo tem uma razão de ser, não é? As coisas não acontecem por acaso. E às vezes nós não temos todos os dados connosco para decidir, não é? Para termos aquela reação completamente, não, isto é assim, eu quero lá saber, vou resolver, é assim e é assim. Às vezes não é bem assim. E até vamos depois perceber, e às vezes até nos podemos arrepender, não é? Tipo, para que é que eu fui reagir assim? Vocês pais, realmente, ele se calhar tinha razão. E eu, com aquele stress, com aquela coisa de responder, pronto. Não percebi que era o melhor, ou eu também não estava bem naquele dia, e pronto, e gerou-se ainda uma maior confusão, e agora tenho que resolver aquilo, não é? Porque nós às vezes somos impulsivos, não é? Queremos resolver as coisas muito rapidamente, vamos falar disso mais à frente. Às vezes o rápido não é o eficaz, pode não ser o eficaz, não é? Porque às vezes há coisas mais complexas que demandam que tenhamos mais paciência, que até inclusivamente podemos ir ter com as pessoas que estão envolvidas, perceber melhor o que é que está em causa. Às vezes não importa só ter a razão. Nós até podemos ter razão naquele momento do que está a acontecer ou do que está a ser expresso, mas a verdade é, mas o que é que importa? Importa ter razão ou importa-se aquilo resolver? Vou estar aqui a matraquilhar, não, eu tenho razão. E vocês deviam ter feito assim, deviam ter sido feito assado. Isso não nos tira a razão. Mas a verdade é, o que é mais importante? O mais importante é avançar, é fazer as coisas, é estar com as pessoas, é ajudar as pessoas, ajudar a nós, não é? E perceber melhor, avançar, as coisas avançarem do que ficarem paradas, não é? Porque às vezes as coisas ficam paradas só por uma situação pequenina, não é? Um exemplo, às vezes uma obra física de uma casa, do que seja, obras de remodelação, ou que seja, construir um prédio, às vezes uma coisa que tem um plano, portanto tem prazos, fica parada, por exemplo, que alguém se esqueceu ou fez esquecido de pedir uma peça, ou ninguém se preocupou em pedir uma peça, ou alguém se zangou com alguém porque aquilo não era o certo e porque aquela zanga demoraram mais não sei quantos dias. Isto é um exemplo assim mais simples, mas a verdade é, às vezes por coisas mais básicas, não é? O todo acaba por sofrer, acaba por ter repercussões por essas situações, não é? Ora, a Elsa diz assim, eu tenho que comentar na hora, caso contrário esqueço-me, efeitos da idade, pronto. Então, mas quando for para comentar, a Elsa... Sei que não se coíbe de fazer os comentários, força, vamos a isso. Muito bem, então, continuando, a lucidez. Lucidez também é importante, não é? Porque, por exemplo, nós às vezes não estamos bem, como eu disse há pouco. Há dias que nós não estamos muito bem, estamos cansados, ou não temos paciência, ou andamos desanimados, ou andamos desgostosos com alguma coisa. Não é? E não temos aquela paciência. E às vezes isso faz-nos o quê?
faz-nos baixar a nossa lucidez, não é? E uma coisa que nos faz baixar muito diariamente a lucidez é a rotina, o dia a dia, fazer sempre a mesma coisa. Estamos sempre a fazer a mesma coisa, não é? Porque não existe, digamos, motivação, não existem coisas novas, não é? Claro que a vida nem sempre são coisas novas. Há alturas que as coisas são um pouquinho mais paradas, têm outro ritmo. Mas isso faz-nos realmente também, parece que entramos num modo, eu não sei da vossa experiência, eu tenho situações que às vezes acontecem. Entramos num modo, parece que não saímos, então estamos sempre no mesmo modo, não é? Parece que estamos um bocadinho zumbis. Às vezes pensamos, nós não estamos, mas parece que estamos zumbis, não é? Parece que estamos cá, mas não estamos cá. E o parecer que está cá e não está cá, passam-nos coisas ao largo. O discernimento às vezes também é influenciado por isto. Ou então nós andamos tão chateados e tão fulos e tão coisa, que às vezes basta uma pequenina coisa que acontece. Ou alguém nos diz uma coisa que nós não gostamos, ou o dia não nos corre como nós gostávamos, não é? E se calhar aquilo que a outra pessoa nos diz no outro momento não tinha aquele efeito. E nós baixamos a nossa lucidez. Esse tal discernimento que nós temos habitualmente, ele baixa, mesmo como se houvesse uma baixa. E isso baixa também o nosso nível de discernimento sobre as coisas, que é o que é mais, o que é que importa mais, não é? É eu agir mais que os meus instintos e só reagir, ou eu, pronto, ponderar, ou por exemplo, se eu não estou muito bem, eu evito fazer determinadas coisas naquele dia, porque sei que estou irritadiça, não é? Então tenho que descansar mais, tenho que... até há uma frase que muitas vezes circula na internet que é: se tu queres desistir, não desistas. Se estás cansado, vai descansar, que é para continuares a jornada. Não é a desistência que te vai fazer bem. O que te vai fazer bem é tu atenderes uma necessidade naquele momento, que é, por exemplo, descansar. Porque a real questão é que estás em sobrecarga. Não é porque tu realmente queres desistir das coisas. É porque estás cansado. E como estás cansado, parece-te tudo pior do que parece, não é? E realmente esta questão da lucidez também nos afeta nas nossas escolhas de vida, não é? Porque às vezes não temos o discernimento, também podemos não ter o discernimento certo, que às vezes há algumas opções da nossa vida que podem se parecer, ou podem parecer que não são as mais naturais dentro do nosso desenvolvimento, mas às vezes se arriscarmos determinadas coisas que habitualmente não arriscaríamos, pode ser positivo para nós. Se tivermos o discernimento que perceber que aquilo vai ser um desafio bom para nós, naquele momento nós tomamos aquela decisão. E o contrário também acontece. Às vezes tomamos opções que não são as melhores para nós. Opções, relações, já falámos disso até nas duas últimas aulas. Tudo o que acontece na vida, não é? Tudo o que acontece na nossa vida. Mas isso influencia-nos. Quanto mais lucidez nós tivermos, melhor. Como é que nós desenvolvemos a nossa lucidez? O que é que vocês acham? Elsa, força. Faz-nos baixar a lucidez, diz a Elsa, faz-nos baixar a lucidez, a monotonia, o cansaço, os sentimentos, exatamente. Principalmente a monotonia, não é? Às vezes, como eu digo, nem sempre nós estamos em movimento e nem sempre nós estamos sempre no mesmo ritmo, não é? A vida não é só isso, não é? Não é só... às vezes também é importante estarmos a fazer reflexão sobre as coisas. Agora, o facto de nós estarmos sempre no mesmo ritmo não é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, até o nosso corpo, eu neste momento estou aqui sentada na minha cadeira de escritório, não é? Eu passo muito tempo na cadeira de escritório. Isso não é bom para o meu corpo, porque o corpo precisa de movimentar-se. Porquê? Porque o nosso próprio organismo precisa de tempo para descansar, precisa de tempo para recuperar, mas ele não é feito para estar sempre parado.
não é? Os primeiros povos da antiguidade eram povos que eram nómadas. Depois é que ficaram, juntaram-se por falta de comida, por juntarem-se em grupo e para terem mais possibilidades de caçar e ter comida, é que começaram-se a juntar e começaram-se a fixar. Mas isso é uma necessidade grupal, de espécie. Agora, o nosso corpo, ele precisa de mexer, precisa de ação. O nosso cérebro precisa de estímulo. Nós precisamos de estímulos para quê? Para manter as nossas sinapses, para manter as nossas ligações que nós já temos entre os hemisférios, entre os próprios neurónios, para passar a eletricidade, para passar o nosso... Até falei de energia, não é? A energia do nosso cérebro tem que estar sempre em funcionamento, por isso é que precisamos de comer, precisamos de nos mexer. Se isso não tem esse ânimos, não tem a tendência é que nós ficamos, obviamente, não desfalecemos, mas ficamos no modo, ficamos no modo mínimo. Em vez de estarmos no modo médio ou médio alto, ficamos nos mínimos. Não é? Quando nós não somos feitos para isso, nós somos feitos para potencializar aquilo que já temos, não para diminuir. Aliás, a diminuição só nos faz mal, não é? Nós temos as situações de solidão das pessoas que estão sozinhas, que não exercitam. Ou seja, é como se Lamarck dizia, o órgão que não tem uso definha e desaparece. E assim, é verdade. Ou seja, não direi o órgão, mas fazendo uma comparação, é aquilo que nós não está em movimento em nós, faz-nos, se não nos tira, pelo menos faz-nos estar sempre no mesmo nível, faz-nos estar sempre no mesmo padrão, não é? E esta questão é importante, nós não fomos feitos para estar parados. Claro que cada um tem o seu fogo, claro que existem idades que nós temos mais vontade de mexer do que outras, mas uma coisa é a pessoa parar muito, 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 ou ter um padrão médio, estar ativa, fazer as coisas. E há pessoas que ainda vão estar mais ativas e gostam de fazer mais coisas. Isso há para tudo, não é? O importante é nós não baixarmos tanto que depois para recuperar é mais difícil, não é? Porque depois a tendência é realmente a termos que fazer um maior esforço para realmente vir à tona, digamos assim. Augusta diz, a monotonia é terrível, e para alguns de nós é mesmo fatal, digamos assim. Elsa, quando falo em cansaço, referia-me ao cansaço psíquico e não físico. Sim, e às vezes o cansaço psíquico é pior que o físico, Elsa, não sei. Cansaço psíquico realmente é porque, lá está, nós já falámos de vontade, já falámos de motivação. Se eu não tenho vontade, se eu não tenho motivação, eu não dou ordens ao meu corpo físico para ele também corresponder. Eu digo-lhe assim, olha, não, isto não, está quietinho, vamos ver ali a telenovela, vamos estar a tarde toda a ver um filme, porque realmente não dá. Ou um cansaço psíquico por N coisas, por a pessoa não se sentir bem, por questões emocionais, por questões de depressão, por N coisas, ou por alguma fase que ela passou e teve um desgaste psíquico, depressão, uma coisa desse género. Muitas vezes isso é pior, porquê? Porque aquilo que nós somos, o nosso cérebro, não é? É que dá comandos a muita parte do nosso corpo. Ora, se nós não temos motivação, se estamos desanimados, o nosso corpo reage da mesma forma. Ele tem, para além disso, o corpo tem memória. As nossas células têm memória. Portanto, aquilo que nós damos ordens às nossas células, e se existe uma área, uma área que se chama epigenética, não sei se vocês conhecem, que estuda muito essa questão, e que diz que hoje em dia as células, elas próprias têm vontade própria, elas reagem aos pensamentos e às nossas emoções. Portanto, se nós estamos muito para baixo, estamos muito desanimados, todas as nossas células sentem isso e reagem. Às vezes isso gera, por exemplo, doenças, gera alguns problemas mais complexos, porque quando nós estamos sempre no mesmo padrão, a tendência é que isso possa, não quer dizer que vai acontecer, mas que possa vir a acontecer. Nós precisamos estar em movimento, precisamos de estar
em interação, até para prevenir estas situações, por exemplo, que a Elsa está a falar, dos cansaços psíquicos, das depressões. Nós realmente chegamos a um ponto que depois é mais difícil, não é impossível, mas que é mais difícil de nós voltarmos à tona e voltarmos a um outro estado. Até aqui tudo bem? E isso leva-nos aqui realmente à tal visão de conjunto e compreensão. Visão de conjunto nós conseguimos ter quando não estamos demasiado envolvidos emocionalmente com as coisas. Não sei, não é que nós não nos afinizamos com as coisas, não nos compadecemos, não nos empatizamos com as coisas, não é isso. Só que temos o discernimento, temos a neutralidade, temos a capacidade de raciocínio, de análise dos factos, de dar um passo atrás e também ver aquela situação ou aquele acontecimento sob uma ótica de um observador que está de fora. Um observador que está a ver o que é que está a acontecer. Não está só lá no meio, tipo, a fazer tudo e mais alguma coisa e a pensar pouco. Não é que ele não está a pensar, mas a pensar pouco. A reagir e agir mais do que reflexionar e agir. Reflexionar e agir, reflexionar e agir. Não sei se percebem o que é que eu estou a dizer. Não é? Porque nós temos momentos em que nós conseguimos fazer isso muito bem. E principalmente são em áreas nas quais nós já passamos por situações difíceis e que conseguimos superar. Porquê? Já temos a experiência. A experiência é uma coisa muito importante. Porque enquanto não temos a experiência, muitas vezes, às vezes somos pegos ou pegas naquela situação quase como desprevenidos. Agora, quando na maior parte das vezes já sabemos ou já temos mais um vislumbre de como é que aquilo pode ser, nós pensamos, não, espera aí, isto tem que ver com calma. Não, está bem, mas então diz-me o que é que está a acontecer. Como é que eu posso saber mais informação? Está bem, mas precisas que eu tenha uma resposta já e que eu gostava de pensar, gostava de ver sobre as situações, ou como é que eu te posso ajudar? Tu realmente precisas disto já, ou eu posso te ajudar de uma forma mais abrangente? Ou para nós, não é? Ou pensarmos, procurarmos uma coisa, não, hoje preciso mesmo disto. Mas às vezes é uma necessidade do momento. Se calhar depois no dia seguinte já não precisamos tanto daquilo. Isso funciona muito quando compramos coisas, não é? Ou quando estamos naquela fase, e nós as senhoras temos um bocadinho isso, que gostamos muito das coisas. Não quer dizer que os senhores não gostem também, mas a tendência é que gostamos de coisas para a casa, gostamos de coisas de beleza. E a gente diz, ai, aquele coisa tão giro, eu tenho que comprar aquilo. E é naquele dia. Se não for naquele dia, nós ficamos tipo, não, aquilo, eu queria mesmo ter aquilo. Depois somos capazes de ter aquele vestido para o ano, já não ligamos tanto. Já não é assim tão importante. Não é? Isto é uma analogia, não é? Uma analogia, uma brincadeira que eu aqui estou a fazer, mas é verdade. Às vezes queremos a coisa no momento, mas é só um impulso. E nós pensamos assim, será que eu preciso mesmo disto? Isto é mesmo importante para mim? Quem diz roupa, diz coisas para nós, não é? Diz comprarmos guerras, comprarmos chatices com alguém, guerrearmos por alguma coisa, não é? Ou achamos que aquela pessoa, aquela situação, já falámos de apego, que é muito importante e sem aquilo eu não consigo. E às vezes não é bem assim. Ou na maior parte das vezes. Então, mas é preciso pensar sobre isto, porque nós também, ninguém é perfeito. Nós precisamos pensar. Agora, o truque e importante é nós pensarmos antes de agir. Temos um discernimento, temos alguma neutralidade. Não é sermos frios, não é sermos máquinas de guerra, não é sermos pessoas completamente distantes, não é isso. É pensarmos sobre as coisas, sobre a consequência das situações e o que está envolvido. E a quantidade de factos nós temos realmente sobre aquilo. Porque na maior parte das vezes nós temos pouca informação. Então é preciso saber mais, que é para depois termos um posicionamento, para decidirmos alguma coisa na nossa vida, para nos ajudarmos a nós, para ajudarmos alguém, para termos uma opinião, ou até para termos uma opinião sobre as coisas. Hoje em dia, nos meios de comunicação, é
somos inundados de informação nos telejornais, em vários meios, e se a gente for a ver, e hoje em dia já se fala obviamente muito de fake news, não é? Daquelas notícias que não são reais, e se a gente fosse espremer aquilo e ver qual é a quantidade real, peço desculpa, qual é a quantidade de informação real no meio daquilo tudo. Porque nós não temos os factos todos na nossa mão. Nós temos os factos que nos são apresentados e da forma como nos são apresentados. E às vezes as pessoas tomam posições baseadas nesses factos de ódio, ou de adoração, ou de. Nós no dia a dia somos inundados todos os dias com isso e tomamos posições de acordo com isso. Vocês dizem, está bem, mas nós não podemos ter os dados de tudo. Claro que não. Mas naquilo que nós podemos procurar ou ter acesso, dita a lógica, nós não aceitamos as coisas sem pensarmos, sentimos um nível um bocadinho maior de lucidez e discernimento sobre as coisas. Não é saber as coisas para fazer exatamente aquilo que os outros fazem, que é ir contra, que é para ser revolucionário. Não, é para nós até podermos decidir coisas que nos vêm a ser apresentadas a nós e nós dizemos, não, isto para mim faz sentido, isto para mim não faz sentido com base nisto. E aí sim, aí cada um toma os seus posicionamentos de acordo com a análise, com os seus próprios valores. Mas antes disso, nós estamos sempre a tomar posições e decisões, mas às vezes tomamos com base com pouca informação e com pouca neutralidade. É muito mais baseado no instinto, naquilo que nós achamos, não achamos, na emoção, na emoção que aquilo nos gera, no que é que os outros pensam, no que é aceite, do que é que não é aceite. Não sei se vocês concordam comigo. Eu sinto as coisas um pouco desta forma, não é? E às vezes quando eu própria me pego nestas situações, digo assim, ui, ouve lá, então, mas afinal, calma, tu não podes só aceitar isto porque outra pessoa aceita, e porque se tu disseres o contrário, as pessoas não. Também não vais dizer as coisas só porque é para embirrar, ou só porque és do contra, não. As coisas têm que ter têm que fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido. Senão, não tomamos uma decisão até termos as dados todos, por exemplo. E a maior parte de nós às vezes não pensa assim. Pensa, não, eu tenho que tomar uma decisão, ou é sim ou é não, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mau. E já pensaram, e não decidir às vezes pode ser também uma posição, e pode ser muito positiva para nós e para os outros. Às vezes não decidir. Não decidir, eu não me estou a referir a coisas que nós não decidimos porque não temos coragem ou deixamos andar. Eu digo-me não decidir de forma consciente, não decidir enquanto eu não achar que tenho informação ou enquanto para mim não fizer sentido. Não fazer as coisas por fazer, não é? Para mim faz-me mais sentido esta postura. Não é? Claro que às vezes não decidir também pode levantar ondas em relação às pessoas à nossa volta. Está bem? Mas também decidir de forma errada e compactuar com determinadas situações também pode ser um posicionamento. E acabamos por assumir esse posicionamento perante nós e perante os outros. Então esta tal visão de conjunto, nós tentamos ter uma visão mais abrangente sobre as coisas, temos mais informação, procuramos mais informação, questionarmos as pessoas, perceber o que é que está envolvido, procurar informação quando tivermos que decidir uma coisa muito, muito importante da nossa vida. Não decidir só porque os outros nos dizem. É ter várias variáveis em consideração para depois discernir ou decidir com o melhor que nós podemos. Nós podemos sempre errar. Ninguém é perfeito. Não é? Ninguém é perfeito. Mas tentamos acertar o máximo, não é? A compreensão das coisas. É reforçar aquilo que eu estava a dizer, é tentarmos compreender as coisas, não é porque as coisas são assim, é observar. Não é? E às vezes quando nós observamos as pessoas, observamos os acontecimentos, percebemos que há denominadores em comum.
pessoas reagem de determinada forma, ou nós próprios reagimos de determinada forma. E vamos pensar, mas espera aí, porquê que eu com aquela pessoa sou assim e, por exemplo, com outra pessoa sou de outra forma? Porquê que eu com aquela pessoa, o que ela disser, eu aceito tudo, está tudo bem, com outra pessoa não, já digo a minha opinião e digo tudo o que eu tenho a pensar e pronto. O que é que nós ganhamos em cada situação? Cada vez que nós perdemos lucidez ou não fazemos mão da nossa lucidez ou da nossa autonomia, da nossa autenticidade, do nosso discernimento, há sempre um ganho. Porque senão nós fazíamos de uma forma melhor, não é? E esse ganho está-se a sobrepor a outros ganhos. E está certo, nós temos de que analisar porque é que isso acontece. Não, lá está, não há o certo e o errado, pelo menos na minha perspectiva. Há aquilo que pode ser melhor feito, pode ser melhor acertado, que é para também vivermos melhor, estarmos melhor, porque senão não vale a pena, estamos sempre na mesma situação. Quer dizer, pelo menos na minha proposta, para a pessoa, cada pessoa decide o que é melhor para si. Mas para mim é importante perceber que, pronto, está a haver alguma progressão, está a haver algum melhoramento. A Elsa diz, muitas vezes o ficar calado também é uma resposta, não é? A maior parte das vezes, não é? Ou porque nós nos acompliciamos, ou porque nós estamos a ter uma posição que não queremos, pronto, não nos queremos, não, para nós não é, se nós dissermos alguma coisa vamos estar a provocar algo, vamos estar a fazer alguma coisa, às vezes mais vale estar calado do que dizer coisas ou fazer coisas que vão produzir efeitos negativos, ou que vão magoar alguém, ou que vão chatear alguém, ou que vão nos trazer, ou que vão provocar algum estrago, digamos assim, não é? A Augusta diz, acrescenta, na minha opinião, nem sempre o silêncio é interpretado corretamente. Sim, é verdade, porque isso depende da forma como cada um de nós sente as coisas, não é? Mas aí a questão é quem é que está certo e quem é que está errado, Augusta? É giro, eu vou esperar a resposta. Porque é assim, isto é uma coisa interessante. Porque nós às vezes só agimos se outra pessoa agir de determinada forma. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos mesmo receio da opinião uns dos outros, não é? E temos receio da forma como nós vamos ser mal interpretados na forma como nos manifestamos. Agora, tudo depende da nossa autenticidade ou da nossa intencionalidade. O que é que nós queremos fazer com o silêncio? Eu já vos contei, mas já foi aqui há umas aulas atrás, que eu, com o meu silêncio numa determinada situação familiar, eu provoquei estragos. Eu tive uma baixa lucidez. O meu discernimento, embora tendo como atenuante o facto de ser muito mais nova, não é desculpa. Nós temos cada um de nós o seu nível de inteligência. Estava eu por uma baixa lucidez, que é estar mesmo do contra e muito chateada, muito emocionalmente muito estabilizada, e eu por simplesmente não abri a boca. Mas com o meu estado consegui destabilizar todas as pessoas que estão à minha volta. Ou seja, nem sempre depende realmente da nossa lucidez e do nosso discernimento sobre as coisas, não é? Porque se eu pensasse, pá, mas mais vale eu falar aquilo que me está a chatear ou eu expor a situação, não é? Do que estar ali do contra, porque de certa forma também não dei a oportunidade às pessoas de perceberem o que é que estava a acontecer comigo. Eu por simplesmente aniquilei qualquer possibilidade que isso acontecesse, não é? Claro, as coisas passaram, depois já houve outras coisas que foram para a frente, claro, mas a verdade é, isso foi um exemplo para mim, porque eu ainda tive alguma lucidez de perceber que aquilo aconteceu, porque obviamente que não comentámos esse facto entre nós, não houve esse, mas eu
ainda tendo baixa lucidez, depois eu pensei, mas espera aí, eu, tanto caladinha, provoquei aquilo porque depois as pessoas ficaram mesmo todas chateadas. E eu refleti sobre isso. Estamos certas as duas, no entanto, por vezes, se eu dou uma resposta que me apetece ou acho que devia dar, vou criar atritos. Então remeto-me ao silêncio. Certo. E porquê que a Elsa acha que quando fala, dá uma resposta, cria atritos? Agora é mesmo uma pergunta de coaching. Porquê que acha que isso acontece? É refletir. Eu não vou dar a resposta, que acho que é para a reflexão de cada um, porque cada situação é uma situação diferente. Não é? As nossas palavras e as nossas ações muitas vezes ditam mais, falam mais do que muitas palavras. Não é? A forma como nós nos mexemos, a cara, as expressões que fazemos, aquilo que realmente não dizemos, mas aquilo que dizemos, a forma, a intuação que colocamos nas coisas, não é? Fazem muita diferença. Aliás, são outras formas de comunicação. Mas voltando aqui para estas situações aqui do discernimento. No fundo, isto para mim são aqui os pilares, digamos assim, são os bases desta situação. Então eu fui buscar esta imagem. Que para mim trouxe-me esta questão do discernimento. Às vezes o discernimento faz-nos aceder àquilo que está escondido. Que era aquilo que eu estava a dizer há bocado dos mídias, não é? Há ali aquela realidade que é um céu clarinho, ali com uma erva, mas aquele céu clarinho por trás tem ali umas árvores e tem ali outros montes e tem outras coisas, não é? Se nós não empregamos o nosso discernimento, muitas vezes ficamos com uma realidade, ou podemos aceder a uma realidade que é parcial, que é apenas uma parte, não é? Porque quando nós reagimos, por exemplo, alguém, voltando àquela, vou só buscar aqui já agora, só para surgir esta imagem, não é? Já não sabe o que é que aconteceu com este casal, podemos supor, não é? Mas utilizando esta imagem aqui como pronto, uma potencial aqui exploração, exemplo, temos ali uma rapariga que está a gritar e a mostrar-se agressiva perante o rapaz que está tipo quase que perplexo ou tipo a defender-se. Ele até põe as mãos à frente quase em motivo de defesa, não é? Mas a gente não sabe o que é que aconteceu, mas poderíamos supor, pronto, que aquela rapariga está chateada porque descobriu alguma coisa, por exemplo, que desconhecia até o momento, alguma situação, não é? E ela, o que ela faz naquele momento, mais uma vez supondo que poderia ser uma situação, ela questiona logo imediatamente e de uma forma mais veemente aquele rapaz então, mas o que é que aconteceu? E ele está com a boca fechada, ele nem diz nada. Portanto, só temos aqui um posicionamento dele que é quase em defesa, diria até um pouco estupefacto na forma como tem as mãos, não é? Estamos no reino das suposições, obviamente. Agora, será que, por exemplo, ele sabe alguma coisa que aquela rapariga não sabe? Será que todos os dados que aquela rapariga tem são os dados reais? Não é? Porque nós às vezes podemos não ter todos os dados e reagimos. E depois vimos a descobrir, por exemplo, que aquele rapaz, aquilo que ela percebeu, aquilo que ela soube dele, tem alguma razão de ser. Existiram outras coisas que aconteceram, não foi exatamente da forma como ela pensou. Não é? E há uma reação. Portanto, nós às vezes temos esta coisa de querer perceber melhor, aguentar num primeiro momento, aguentar quando eu digo é não reagir logo com instinto. E isto até é muito importante quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, porque às vezes nós temos até preconceitos em relação às pessoas ou às situações
coisas que nós nem temos conhecimento, mas que existe um preconceito, seja generalizado, seja da nossa parte. E depois vamos a conhecer a pessoa e, por exemplo, a pessoa não é nada daquilo que nós pensávamos. E nós reagimos logo daquela forma. Não é a culpa, se é que há culpa, não é de ninguém. É do conceito ou do preconceito que eu adotei e que já tenho mesmo perante aquela situação, já tenho. Aquilo já me cria um filtro. A minha lucidez já fica um bocadito. Pronto. Ou seja, às vezes, existem muitas coisas que não nos estão a ser reveladas naquele momento. E que elas só vão poder ser reveladas se nós aprofundarmos as situações. Não ficarmos na rama. Não sei se vocês concordam comigo. Que é, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de acontecer determinada situação. Isso não desculpa alguma atitude ou algum acontecimento que não está correto. E é até antiético. Mas, mesmo assim, tudo tem uma razão de ser. Não é? E nós temos a tendência, muitas vezes, a tirar conclusões precipitadas antes do tempo. Nós tiramos como as outras pessoas também podem tirar de nós, não é? Costuma-se dizer, é o preço por ter e o preço por não ter, ou fala ou não fala, não é? Mas se nós vamos deixar de nos manifestar como nós somos, nós temos é que ser o mais autênticos, ou poderemos ser o mais autênticos possíveis, não é? Agora, esta questão, o ser, ter uma reflexão maior e esta questão do discernimento é muito importante. Quando eu disse no início da aula, porque nos permite, na medida em que nós exercitamos este atributo, podemos começar a ganhar muito mais lucidez e muito mais profundidade sobre a realidade e sobre nós próprios, porque é bastante importante nesse aspecto. Ok, então a Leonor, aqui no meio da situação, disse: se não opinamos, como vão saber o que pensamos? Sim, existem várias formas de nós nos manifestarmos, não é? Mas essa é a razão de muitas vezes, às vezes nós também não conseguirmos atingir determinadas situações na nossa vida ou de nos manifestar plenamente, porque nós próprios também temos essa dificuldade em nos posicionarmos ou revelarmos quem somos. Não é? Às vezes é um processo. É o processo da nossa vida, é o processo de nós conseguirmos ultrapassar os nossos desafios pessoais, não é? Agora, sim, quando a pessoa não se expressa, o outro também não tem, obviamente, o outro não tem a obrigação de nos entender, pode ter obrigação ou não, obrigação é uma palavra que eu não gosto, pode ou não ter a postura de querer, se calhar, nos conhecer melhor, perceber, tentar entender, porque nós não somos todos iguais. Há pessoas mais tímidas que outras, há pessoas que passaram por traumas, há pessoas que não conseguem se expressar com facilidade, não é? E essas pessoas podem ter sido nós, ou podem ser nós em algum aspecto, não é? Agora, para que em tese geral, para que uma comunicação flua de forma correta, obviamente tem que haver, o conteúdo tem que estar expresso de uma forma explícita, cada um tem o seu estilo, mas tem que haver conteúdo realmente, concordo, Leonor, para que haja essa clarificação. Não é? Eu penso que isso vai no seguimento do exemplo que eu dei pessoal, não é? Se eu me expressasse, se eu falasse, se calhar não tinha gerado aquela onda, mas aquilo naquele momento foi o melhor que eu consegui fazer. Agora, hoje, tendo outra visão e talvez até outro discernimento e forma de ver as coisas, eu posso e devo, e até tenho mais responsabilidade de o fazer melhor, não é? Porque já tenho uma visão de conjunto, falámos há pouco, já tenho uma visão de conjunto. Não é que eu sou mais evoluída ou menos evoluída, é uma questão de experiência. Eu já tenho uma visão de conjunto, desenvolvi uma visão de conjunto diferente em relação às coisas e já tive mais experiências sobre isso, que me permite ter um maior discernimento e uma maior lucidez sobre o que está a ocorrer. Porque quando nós não temos lucidez do que está a acontecer, é muito mais difícil nós reagirmos de outra forma.
não é? Não sei se já vos aconteceu. Às vezes nós sabemos que estamos a dizer determinadas coisas. Isto é crasso, mas é um exemplo. Nós sabemos, nós dizemos algo a alguém, ou alguma situação, e pensamos para nós próprios: "Ih, pá, eu não devia ter dito isto. Não é, isto não é o mais correto. Ou eu não devia ter antecipado, eu devia ter perguntado isto, eu devia ter feito aquilo." Não sei se já vos aconteceu, mas às vezes acontece. Nós no exato momento não tivemos a lucidez no momento de fazer de forma diferente. E aí poderíamos questionar se não por coisas porquê, do ego, de outras situações, mas aconteceu. Mas aquilo podia acontecer, pronto, a gente vai à nossa vida e aquilo já nem pensamos mais naquilo. Mas às vezes não. Às vezes nós fazemos as coisas e pensamos: pronto, isto não foi a melhor decisão, isto não foi o melhor comportamento. Se isso não for uma coisa de autoestigma, que é no sentido de nos fazer mal e ser um pouco demasiado punitivo, se isso for algo de uma boa reflexão e pensarmos para a próxima, se calhar posso fazer de forma diferente. Que tal? Pronto, agora falhei, identifiquei, fico chateada comigo própria, mas não vou martirizar, mas vou ter isto em atenção, que é para a próxima vez eu tentar fazer de forma melhor, não é? Ter mais lucidez em relação a isso. Nesse sentido, é ótimo, apesar de tudo, é ótimo nós ainda temos essa reflexão. Pode até nem ser num momento, mas no outro momento nós pensamos: realmente aquilo não foi o melhor. Eu não estive na minha melhor condição. Mas pronto, eu estava nervosa, aquilo aconteceu-me. Mas pronto, é algo que se calhar é importante eu perceber porque é que acontece e porventura numa outra situação eu ter mais cuidado, ter mais prudência e porventura fazer de forma diferente. Porque assim é que nós vamos aprendendo. Porque se nós passarmos sempre a mão em nós próprios e dizemos: pronto, deixa estar, não sei quantos, nós nunca vamos conseguir melhorar nesse ponto, se isso realmente for importante para nós, não é? Mas se nós reconhecemos no momento que aquilo não foi o melhor, acho que temos a lucidez para podermos pensar: não, podemos optar por melhorar, por burilar aquele aspecto em nós. Ok, só terminando aqui, Elsa, tudo depende, umas vezes porque eu sou agressiva. Ok, isso é no seguimento da outra questão. Porque é que as pessoas realmente, quando a Elsa dá a sua opinião, reagem de uma determinada forma. Tudo depende, umas vezes porque eu sou agressiva na resposta, outras vezes porque a pessoa quem deu a resposta não está receptiva, outras porque não querem ouvir o que eu lhes digo. Pois há para toda, há para todos os gostos. E é exatamente isso. Aqui, e obrigada Elsa pela sinceridade, que acho que está uma boa autoanálise, que é, o principal é, às vezes nós estamos com a verdade do nosso lado. Agora, lá está aquela questão, como é que nós vamos comunicar isso? Como é que nós comunicamos aquilo que é para nós verdade? Pode até nem ainda ser verdade para o outro. Não é? O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Na comunicação é importante que haja um nivelamento. Para a gente conseguir comunicar com outra pessoa, temos que arranjar um código, não é? Que nos permita, independentemente da verdade de cada um, mesmo assim, nós conseguimos comunicar. Às vezes nós estamos muito empenhados em dizer alguma coisa, mas como já dissemos há pouco, às vezes, mesmo que a gente veja que é o melhor para aquela pessoa, nem sempre é a melhor altura para dizer a outra pessoa. Porquê? Porque exatamente a pessoa pode não receber bem, às vezes ela própria causa mais estragos do que ganhos, depende da situação. E a Elsa já disse isso. Porque às vezes há pessoas que a assertividade é importante e a pessoa reage bem e até consegue aprender e consegue fazer de outra forma. Às vezes a pessoa pode estar a atravessar uma fase mais fragilizada do seu percurso de vida e aquela verdade, que ela até precisa de ouvir ou até pode ser importante para ela, não vai ter o mesmo efeito. E aí, às vezes realmente aquela situação de nós saímos para fora
E apesar de termos muita vontade de falar ou de ter um posicionamento, às vezes o importante, e isto cabe bem aqui no discernimento, às vezes é importante termos o discernimento, não a vontade, mas ter o discernimento de tentar, porque a gente também podemos errar, ninguém é perfeito. E também temos direito a nos manifestarmos como somos. Agora, às vezes temos de ter atenção à forma como o fazemos, porque as outras pessoas podem reagir, pode não ser o melhor momento para elas, que é diferente de dizer que a pessoa não deve ser assertiva, senão andávamos todos aqui com paninhos quentes em relação uns aos outros. Eu sei que a sociedade gosta disso, mas às vezes nem sempre é o melhor, porque um amigo pode dizer uma verdade muito importante para nós, que nos vai doer, mas ele realmente está a ser uma pessoa que nos está a ajudar naquele momento. Porque apesar de estarmos a ouvir uma coisa que não gostamos, se calhar aquilo era o importante e nos ajudava naquele momento. Portanto, depende mesmo, como a Elsa diz, depende muito da situação. Devemos sempre ter em conta quando a mesma situação ocorre com muitas pessoas, não é? Isto é como uma pesquisa, não é? Em que se vai buscar os dados. Quantas pessoas reagem àquele medicamento? Pronto. Quantas pessoas não reagem? Quantas pessoas ficam neutras, não é? Que quando nós provocamos ou temos algum traço que é mais ou menos identificado pelas pessoas, se calhar às vezes até é importante nós percebermos porque é que isso acontece, porque se é com muitas pessoas também nos pode levar a ponderar se aquilo, a fazer uma autorreflexão em nós próprios, não é? O que é que nós podemos melhorar, o que é que não está a funcionar, o que é que não está a funcionar. E isso às vezes pode acontecer, e às vezes é apenas um acerto que nós precisamos fazer na nossa manifestação. Mas isso também é um fator muito positivo, porque nos ajuda também, para nós é um espelho para nós da nossa manifestação, o que é que nós próprios estamos a interagir e como é que estamos a interagir. Ora, até aqui tudo bem? Só para avançarmos. Pronto, então, algumas posturas, eu pus aqui posturas para cima, posturas para baixo, o que é que eu quero dizer com isto? Posturas que favorecem ou desfavorecem, não é que inibem, mas desfavorecem o discernimento, ok? Favorecer, ser alguém que vê possibilidades nas coisas, não vê entraves, não é aceitar tudo, não é achar que é tudo um mar de rosas, mas é alguém que não vê só um lado da questão, vê que pode haver outras situações e outros lados da questão. É uma pessoa ponderada, já falámos sobre isso, não é uma pessoa que toma partidos assim com facilidade, não é que ela não tenha um posicionamento e se precisar de manifestar ela manifesta, mas ela não vai de antemão tomar logo um partido ou ser muito racionária, muito fechada no seu posicionamento. De certa forma, existe algum nível de ponderação, ou seja, abertura a que realmente possa haver outros dados, outros factos que ela desconhece, que ela não tem naquele momento. Portanto, vamos com calma, vamos perceber exatamente o que é que está aqui em questão e aí, pois sim, se eu puder ter acesso a esses dados, eu também vou ter uma maior visão de conjunto e vou-me posicionar. Vou realmente ter, porque em algum momento, obviamente, eu posso decidir não ter uma opinião ou não estar envolvida, não é? Isso também, mas às vezes somos chamados a ter decisões na nossa vida, temos mesmo que decidir, não é? A questão das vivências, que é aquilo que eu estou a dizer, da experiência, a pessoa ter realmente experiências sobre as coisas, não tomar, não ter posturas só baseadas naquilo que ela pensa ou aquilo que ela acha. Não, elas, porventura, não quer dizer que ela vivenciou tudo com aquilo com que ela se depara, mas ela, de certa forma, já teve algumas vivências que lhe dão algum vislumbre. Quando apareceu determinadas situações, o que é que aconteceu? Como é que as situações se desenrolaram? Ou sejam vivências dela, sejam vivências que ela já teve envolvida com outras pessoas,
já pode ver a tal questão da observação, já pode percepcionar o que é que aconteceu. O conhecimento é algo bastante importante, porque às vezes as pessoas falam ou tomam partidos, ou emitem opiniões só baseadas em informação que lhes é transmitida, estas fake news, aquilo que os outros dizem, aquilo que a prima disse, aquilo que a televisão diz, aquilo que o político disse, não é? E às vezes isso não é todo o conhecimento, não é? Porque as pessoas podem ser muito boas em determinada área, mas não, nenhum de nós é completamente assim uma sumidade em tudo, não é? E às vezes é importante realmente, o conhecimento ajuda bastante nesse aspecto. Temperamento, outro aspecto importante, e se vocês virem, eu pus o temperamento tanto numa postura favorável como desfavorável, porque nós podemos ter temperamentos mais, como dizer, mais amistosos, e podemos ter temperamentos mais aguerridos, mais agressivos, mais competitivos, não é? Isso em si são temperamentos, não está aqui uma questão de valor. Estamos só a falar na questão de discernimento, o que é que pode ajudar ou o que é que pode menos ajudar nesta situação. E se a pessoa tiver um temperamento mais tranquilo, não é mosca morta, entre aspas, não é? Passa a expressão, é um temperamento mais tranquilo, mais apaziguador, mais de conciliação, não é? A tendência é que ela vá tentar ver as coisas de uma forma mais abrangente, mais conciliadora, arranjar um ponto de equilíbrio nas coisas. Às vezes não é possível, nós estamos só de um lado, não estamos em dois sítios ao mesmo tempo, não é isso. Temos de ter um posicionamento, mas também não precisamos de ter um posicionamento para um lado e de testar o outro lado. Estar contrariamente ao outro lado em tudo. Achar que é tudo mau do outro lado, não é? E quando temos um temperamento mais conciliador, isso ajuda a arranjar pontos de equilíbrio, ou pode ajudar pontos de equilíbrio. Maturidade, eu penso que é uma coisa importante. Maturidade pode ser de várias ordens, não é? Principalmente a maturidade emocional, porque a questão de nós criarmos empatia com as pessoas ou de aceitarmos as outras pessoas como elas são é algo bastante importante. Pode também ajudar a ter um maior discernimento sobre as coisas, não ser tão pessoal, levar as coisas de forma demasiado pessoal. E maturidade também está relacionado com a experiência de vida, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós já superarmos, daquilo que nós somos no fundo, não é? Daquilo que nós já construímos como pessoa. E os sentimentos do lado das mais favorável em relação ao outro lado menos favorável, temos sentimentos por um lado e emoções por outro. As emoções em si não são negativas, não é? Nós temos emoções de alegria, temos emoções positivas. A questão é, quando eu falo das emoções, é o instinto. São coisas mais, emoções menos evoluídas, menos elevadas. Quando falamos de sentimentos, falamos de amor, fraternidade, de pacificidade, coisas que tenham, que elas por si só estão num patamar mais relacionado com umas emoções mais elevadas, uns sentimentos mais elevados, que permitem também não ir tanto para o instinto e ir mais para realmente para a fraternidade, para a ligação com os outros semelhantes. E falo tanto de falar do outro lado, então, mais do desfavorável, aquela pessoa que tem sempre razão. Ou seja, independentemente dos factos, das razões ou dos factos que são apresentados, ela não interessa. E eu é que tenho razão, o meu ponto de vista é o que está mais certo. Às vezes nós podemos não ser assim o tempo todo, mas às vezes alguns pontos nossos são mais inflexíveis. E quando isso acontece, a nossa lucidez, o nosso discernimento pode baixar. Não é que ele deixe de existir, porque nós somos
essências na nossa base que tendemos à conciliação, apesar de tudo aquilo que nos é ensinado, mas a verdade é essa, quando é preciso muitas vezes a gente se entreajudar, a verdade é que as pessoas se juntam e conseguem demonstrar que efetivamente têm um outro lado, mas aqui estamos a falar de tendências, não é? Aquela pessoa que acha que não, a gente até acha ver isso que estamos a falar e a pessoa não nos está a ouvir. A pessoa está só quase num monólogo ou está ligada à corrente, digamos assim, e não está tanto nessa postura de perceber o que é que está envolvido ou o que é que está em questão naquela situação, no acontecimento, no que for. Hiperrapidez, enquanto a ponderação está do outro lado, e a ponderação pode ou não implicar, mas pode não implicar reagir logo, ter logo um posicionamento, fazer logo qualquer coisa. Do outro lado temos alguém que quer despachar e quer resolver e quer andar, não interessa o que é que vai acontecer, quais são as pessoas que estão envolvidas, interessa despachar a coisa, interessa que haja já uma solução e que haja já e que isto se resolva já e que ande para a frente. Nem interessa se vai haver outras repercussões, tanto para ela como, ou porventura para outras pessoas que estejam envolvidas na situação. Partidarismo já falámos, porque isso também leva às vezes que a pessoa toma partidos logo à cabeça, tem tendência a dizer não, aquela pessoa que tem razão, isto, pronto, ou ela própria, ela é que tem razão, pronto, portanto os outros estão todos errados. E nem sempre isso é a postura mais correta, que é diferente da pessoa ser afirmativa e dar a sua opinião e ter a sua opinião sobre as coisas, não ser completamente amorfa, não é? É uma coisa diferente. Temperamento já falámos. Influenciável. Na maior parte das vezes, uma pessoa que é demasiado influenciável, ela vai sempre, pronto, lá está, do partidarismo, ela vai sempre ter tendência a ir para algum lado. E nem sempre ela tem a lucidez de perceber o que é que está em questão. Porque ela às vezes nem pensa nisso. Ou seja, alguém diz alguma coisa, não, aquele é que atirou, aquele é que fez a situação. E a pessoa, pois é um malandro, e não sei quantos, e não sei o que mais. Ou seja, a pessoa ainda não, ou porque ela naquele momento decide não fazer uso do seu raciocínio, da sua lógica, ou porque aquilo dá mais jeito, realmente estar do lado daquela pessoa, ou de alguém da opinião, de algum meio de comunicação, o que for, e ela deixa-se influenciar facilmente, deixa-se levar facilmente pela situação. A satisfação, que é, às vezes nós, para estarmos satisfeitos, preferimos não, então deixa estar, é assim, não, vai ficar assim. A gente um dia mexe nisto, porque nós sabemos que se mexemos naquilo, porque a sociedade tem muito aquela ideia que nós passamos nós temos desafios, não é? Nós quando temos desafios na vida, nem sempre nós sentimos bem. Isso não quer dizer necessariamente que é mau passar pelos desafios. Claro que quando nós estamos a passar pelos desafios, nós queremos é despachar aquilo e não queremos voltar a ter. Ninguém quer passar por coisas que são menos boas. Mas também é-nos vendido um bocado que nós temos de estar sempre alegres, temos de estar sempre bem para sermos felizes e que a vida não tem desafios e que nós não precisamos de desafios para melhorar. Não, nós só temos que procurar um estado de nirvana onde nós estamos todos bem, mas estamos bem, mas também não mudamos. Não quer dizer que a gente vai regredir, mas também se não nos colocarmos à prova e se também não burilarmos determinados aspectos, se calhar também não vamos ter determinadas experiências, não é? E este aspecto também é importante. Ora, a Leonor diz, é difícil sabermos qual é o melhor momento para se dizer algo a alguém se esse alguém for uma pessoa introvertida. Sim. Depende também do grau de intimidade ou o grau de ligação que nós temos à pessoa. Porque quando nós conhecemos uma pessoa bem, às vezes sabemos mais ou menos como é que havemos
de lidar com a pessoa, ou a forma, ou a melhor abordagem que há que ter com a pessoa. Eu não estou a dizer que sabemos sempre, estou a dizer que podemos saber, não é? Porque às vezes há uma pequenina frase, há uma forma, ou então damos espaço à pessoa e mostrar-lhe outras coisas de outra forma. E de certeza absoluta que ela vai ficar atenta. Ou às vezes nós não temos que vender nada a ninguém. Quer dizer, nós podemos gostar muito de uma pessoa, podemos ver que se calhar aquilo ia ser o melhor para a pessoa, mas cada um de nós tem o seu momento. Se nós estivermos a acompanhar a pessoa e estivermos lá, já é muito bom. A pessoa já nos agradece muito por isso. Porque a maior parte de nós, às vezes, nem sequer tem a paciência ou nem sequer se permite estar ao pé de pessoas, por exemplo, que são diferentes de nós ou que têm uma maneira diferente de nós. Porque achamos que estamos a perder tempo e que aquilo não é importante. Mas se calhar às vezes as pessoas... Eu não estou a dizer que... Não estou a dizer que é o caso da Leonora, estou só a utilizar o seu exemplo muito bem para abrir um bocadinho mais o conceito. Nós às vezes não temos a paciência ou a vontade de estar a acompanhar uma pessoa. Por isso é que a maior parte das pessoas às vezes não tem paciência, por exemplo, para cuidar de um idoso que já está acamado, que já tem algum tipo de problema, pode não estar acamado, porque obviamente que há pessoas que precisam de cuidados especiais e profissionalizantes, mas às vezes não sabemos lidar muito bem com situações que não estamos acostumados. Mas também elas são uma aprendizagem e nós não temos que estar sempre a falar ou fazer coisas ou demonstrar coisas aos outros. Às vezes só estamos ao pé dos outros quando as outras pessoas não estão, já é uma demonstração, já é uma confiança que a outra pessoa vai desempenhar em nós. E porventura em algum momento pode haver alguma abertura, a pessoa dizia, não, eu preciso de ajuda nisto. Podias-me ajudar nisto, o que é que tu achas disto? E nós podemos ou não ajudar dentro da nossa visão, dentro da nossa forma de estar. Eu vou só acelerar um bocadinho, porque já estamos aqui quase numa hora e meia e não quero tirar muito tempo vosso. Mas, ora, vamos só ver, estamos quase a acabar. Então, como é que podia ser o perfil daquela pessoa que usa bem o seu discernimento, ou usa mais o seu discernimento? No fundo também é um bocadinho aqui o rematar daquilo que nós temos estado aqui a falar, que é observa antes de agir ou posicionar-se. Tem alguém, ela não tem que ser só uma pessoa observadora, não é? Não tem que perder muito tempo na observação, mas é uma pessoa que, quando está a interagir ou está na vida, não é só uma pessoa passiva, é uma pessoa, é observadora, está atenta às coisas que estão a acontecer à sua volta, como é que as pessoas comportam. Quer dizer, ela não passa 100% do seu tempo a pensar nisso, mas na sua interação ela está atenta àquilo que está a acontecer. O discernimento é isso, tem a ver com estar lúcido, estar mais lúcido para as coisas não passam por nós assim, vupt, e a gente, pronto, olha, passou. Não. Nós, de certa forma, e nós às vezes até já fazemos isso no dia a dia, mas não lhe damos assim tanta importância. Nós já observamos a forma como as pessoas são, como é que elas se manifestam. Geralmente o que a gente observa às vezes é mais para criticar do que propriamente para termos uma maior visão de conjunto sobre as outras pessoas, que às vezes são um reflexo em algum aspecto, determinado aspecto nosso próprio. E isso também é algo bastante interessante, pensarmos que até que ponto aquilo que nós observamos nos outros, nós também temos. Porque nós não somos assim tão diferentes uns dos outros. Nós somos consciências únicas. Temos uma singularidade que é derivada de cada um, tem experiências diferentes. Mas, como vivemos em sociedade, temos muitos comportamentos similares. Quando observamos os outros, estamos também a observar-nos um bocadinho a nós. Quando eu digo aqui observar, é observar numa ótica de obter dados, de ter uma maior visão de conjunto
antes da gente se posicionar, porque nós podemos dizer ou fazer ou posicionar-nos em relação a uma coisa com, não de uma forma correta, porque temos poucos dados sobre aquilo. E pronto, podemos falhar. Quer dizer, a gente falhar pode falhar, mas se pudermos acertar mais, melhor, não é? Penso eu. O melhor para o maior número de pessoas. Isto é uma coisa que às vezes não pensamos muito ou pensamos pouco, que é, geralmente, na situação, decidimos muitas vezes pensando o que é melhor para mim. E está certo, porque nós também fazemos parte da equação. Mas o problema é quando nós pensamos e decidimos fazer coisas que só são boas para nós, em detrimento de alguém, não é? Claro que não, nem sempre conseguimos o melhor de todos os mundos, não é? Ou em bastantes vezes. Mas, se nós temos os dados, temos a visão de conjunto, se percebemos que aquilo vai ser bom para nós, mas vai destruir ou vai fazer estragos em outro sentido, e nós temos a possibilidade e a liberdade de fazer diferente, e se nós fazemos mesmo assim só para nós estamos a desperdiçar uma oportunidade da maior parte das pessoas beneficiarem com aquilo, não é? E estamos mais uma vez a ir mais para o instinto e para o bem próprio só, apenas, e não estamos a utilizar o nosso discernimento, porque se nós estivéssemos a utilizar o nosso discernimento e a nossa lucidez, de certeza absoluta que nós íamos decidir por aquilo que é o melhor para todos possível naquela situação. Não é? Porque nós pertencemos todos à mesma espécie, estamos em grupo, de certeza absoluta que isso seria o mais benéfico, não é? Ninguém quer prejudicar, quer dizer, pronto, ninguém numa postura positiva, em princípio vai querer beneficiar alguém, vai querer prejudicar alguém, não é? Pronto, positiva. Sabe quanto vale falar ou agir no momento certo, ou seja, não desperdiça, que é falar muito, que é verborreia, que é falar muito, mas dizer pouco. Ou é agir, ou é não agir no momento em que eu devia de agir. Por exemplo, não me posicionar. Ou então querer fazer tudo só e não... E aquilo vai ser um desperdício. Não, em termos práticos, vou-me cansar, não vai ter o efeito e se calhar até não vai ser o mais benéfico naquele momento, não é? Então, a tal ponderação e o bom senso, que são aspectos importantes do discernimento, pode estar aqui em ação, que é saber quanto vale falar ou agir no momento certo. E às vezes nós falamos demais. Não era necessário. E às vezes até quase que estamos a falar, ou podemos estar a falar, parece que estamos a falar só para nós próprios, para nos ouvirmos a nós próprios. Não tanto para aquilo que está a acontecer ou para as pessoas que estão envolvidas. E isso pode acontecer, não quer dizer que aconteça sempre. Estamos a falar aqui que às vezes, quando temos uma pouca visão de conjunto, isso pode acontecer. Ponderar palavras, ações e posicionamentos. Porquê? Porque sabe que qualquer ação que seja menos bem pensada ou que seja errada pode ter repercussões. Não é estar a pensar em tudo ao milímetro, mas a verdade é que se é observador, se tem mais dados, se tem uma maior visão de conjunto, também tem uma maior responsabilidade. Não é? Eu, quando me apercebo de determinada coisa, já não posso fingir que não percebo. Eu até posso dizer que não percebo, até me auto-enganar, mas não deixa de ser uma realidade. Não é? Então, começamos a ganhar maior responsabilidade na nossa manifestação. Bom senso, já falámos sobre isso. Decisões baseadas mais em factos, também já falámos sobre isso. Evitar fazer comparações desnecessárias, que é, pronto, aquela pessoa é um espetáculo, ela decide sempre bem e é uma pessoa mais ajuizada e é pessoa espetacular, ou não. Ou aquela pessoa é a pessoa pior e está sempre a fazer tudo mal.
Nós não sabemos, quer dizer, nós não nos podemos estar a comparar só com os outros. Nós temos que nos comparar connosco próprios, que é a nossa realidade. Porque nós não sabemos o que é que vai dentro daquele universo. Ou porque é que aquela pessoa age assim. Ou será que a pessoa sempre foi assim? Porquê é que ela está a reagir assim, de determinada forma? Não é? E temos tendência a comparar o nosso... Às vezes até surge como desculpa. Se ele fez, eu também vou fazer. Se ele está nisto, é porque deve ser bom, eu também vou fazer. Se ele é assim, pronto, ok. Né? Ou eu nunca vou chegar a ser como ele é. Não, eu estou muito abaixo do nível, ele é que é espetacular, ele ou ela. Pronto. Estas comparações baixam o nosso discernimento. E a nossa visão de que é abrangida de quem é que nós realmente somos. Do nosso valor e do nosso processo de aprendizagem, porque nós estamos todos em aprendizagem. Aqui ninguém é... Há pessoas que, obviamente, têm mais traços, e já falámos de inteligências desenvolvidas, mas não quer dizer que eles conseguem fazer... Para além de que muitas pessoas são, sim, muitas vezes exímias atores e atrizes da realidade. Espelham uma realidade, são muito bons a espelhar uma realidade para fora. Mas interiormente isso muitas vezes não é real. É um personagem que eles criam. Não é? Isso já nos ia levar a outras questões, não é? Tem a ver com o ego, com a personalidade, com o temperamento de cada pessoa. Não é? A forma como ela... da sua autoimagem e da sua heteroimagem, da imagem para fora, não é? Então, já estão a perceber que esta situação do discernimento, dentro da ótica que eu estou aqui a trazer, é muito importante. Eu finalizo aqui com esta imagem que eu passou-me aqui nas coisas que andei a procurar e que eu achei interessante, que é não ouvir, não ver e não falar. E a gente pode perguntar, há pessoas que optam por ter esta postura, quer dizer, é preferível não participar, preferem não participar para não errar. Eu acho que não, eu acho que participar permite-nos, acima de tudo, nós temos uma possibilidade de exercitar aquilo que nós estamos a aprender no dia a dia. Não é? Se nós vamos apurando as nossas qualidades ou as nossas capacidades, o nosso mundo e a nossa percepção das coisas vai melhorando, vai se ampliando. Chega a uma altura que não podemos dizer que não vemos, não ouvimos ou não participamos, porque é impossível, porque aí não estamos a dar um tiro no nosso pé. Estamos por simplesmente a dizer, eu estou a negar uma realidade que já é a realidade. Não é? E aí estamos a adquirir um personagem que realmente não somos nós. Porque nós já estamos num outro nível de discernimento, nós submetemos a um plano inferior para não, digamos assim, assumir isso e para não trabalhar com isso no nosso dia a dia. Porque se nós tivermos uma maior visão de conjunto, também conseguimos ver mais coisas, participar em mais coisas, ter um papel mais ativo, positivo sobre as coisas. E isto eu acho que é fundamental para nós revelarmos quem nós somos e para darmos valor àquilo que nós já somos. Muito bem, então terminamos a aula de hoje. Não sei se querem colocar alguma questão, foram participando e bem. Não sei se há alguma coisa que ainda está aí a surgir. Ponham aí embaixo também. Se não, vou-me despedindo, dizendo que para a semana já vamos voltar às aulas presenciais. Vamos ver como é que vai ficar esta questão do online. Estão a ser aqui estudadas algumas opções que eu depois vos direi como é que vai ser, se realmente vai parar, vamos parar as aulas online, uma vez que vamos passar ao presencial ou não, mas depois vos darei algum retorno. Queria agradecer muito, muito, muito estarem desse lado e principalmente participarem, isso para mim é bastante importante. E muita lucidez, muito discernimento, ou pelo menos comecem a pensar mais nisso, porque com certeza aplicam isso já em muita coisa da vossa vida. E
passem informação, digam isso às pessoas. Passem informação, não é fazerem campanha publicitária, obviamente, mas passar essa importância a cada uma das pessoas, que temos de estar mais lúcidos, cada vez mais no mundo de hoje que vivemos, nos desafios que temos no planeta, temos cada vez mais de estar lúcidos. Não é estarmos sempre preocupados com isso, mas é estarmos lúcidos sobre o que está a acontecer à nossa volta. E o que é que importa nós participarmos ou não. O que é que importa, o que é mesmo bom para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, nós participarmos, temos um posicionamento, ajudarmos. Isso é bastante, acredito que isso é bastante importante para cada um de nós. Um beijinho, fiquem bem e um bom fim de semana, tá bem? Então vá. Obrigado!